E aí, meus amores, estamos de volta no programa Direito de Amar, Língua Portuguesa, com as orações subordinadas e substantivas. Na aula anterior, a gente viu as orações subordinadas, substantiva e subjetiva. Agora, a gente vai para a oração subordinada, substantiva predicativa, tá? Então, a gente tem aqui essa oração, que é a oração subordinada e substantiva predicativa. Então, o próprio nome já diz, como eu falei na aula anterior, as orações levam o nome do valor sintático, tá? Então, nesse caso, elas exercem valor de predicativo sujeito, ou seja, aquilo que se revela sobre o sujeito da oração, fazer uma característica. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem, ó, nosso Deus, tá doida, Cláudia. Ó, nosso desejo é, então, observe, ele tá aqui, ó. Nosso desejo é que ela vença o campeonato. Então, aqui nós temos que ela vença o campeonato, uma conjunção, que é a conjunção integrante, e nós temos o restante da oração que completa o sentido da primeira, certo? Então, vamos lá. Agora vamos entender como é que essa oração ela vai se apresentar. A oração subordinada substantiva predicativa, ela vai ter valor de um predicativo. Então, lembra da outra que o é vem na frente? Então, vamos lá. Essa daqui é a cor. Ó, nosso desejo, ó, nosso, nosso desejo é, observe, minha vontade era, tá? Então, a gente vai ficar atento a isso. Nosso desejo é, minha vontade era. O que a gente tem aqui? A gente tem a oração principal, tá? Então, vou colocar aqui na frente, ó. Essas são orações principais, OP, chamar OP. Então, essa oração principal, ela vai dar o nome para a oração subordinada. Então, o que está faltando? A conjunção, né? Ó, minha vontade era que você passasse. Digamos assim. Então, toda essa resposta, tudo que está depois desse verbo, vai ser uma oração, EOSS, subordinada, substantiva, predicativa. Por que que ela é predicativa? Porque ela está exercendo a função de predicativa, ou seja, de característica. Como é que eu sei? Por isso aqui, ó. Observe, ó. Vou mudar aqui a cor. Ó. Nosso desejo é, minha vontade era. Então, o que que a gente observa? Na primeira oração, nessa daqui, ó, na subjetiva, nós temos o é, nós temos o é, nós temos o é como o verbo de ligação no início, ó. Aqui eu pergunto, o que era a minha vontade? O que é meu desejo, né? Ó, aqui, perdão. Eu pergunto, quem é, o que era que você passasse, minha vontade? Nosso desejo é que ela vença o campeonato. O que que ela vença? Nosso desejo. Então, o que que eu posso dizer? Que aqui, ó, o nosso desejo é o sujeito
da oração principal. Então, se eu tenho sujeito aqui, vou até mudar de cor. E já está de. Vocês vão entender. Ó. Nosso desejo é. Então, o que é importante para a gente classificar aqui é o verbo, tá? Se você percebeu que aqui, ó, na oração principal, você tem um verbo de ligação, então observemos aqui, ó. O segredo é sempre você olhar para a oração principal. Então, a diferença da subjetiva para a predicativa é que o verbo de ligação, tá? O verbo de ligação, ele vem no meio, tá? Vem no meio. Ele vem no meio, antes da conjunção, tá? Então, ele vem no meio, antes da conjunção, da conjunção integrante. Então, é isso que você vai observar. Já na subjetiva, essa conjunção, ela vem iniciando a oração. Perceberam isso? Então, aqui, ó, toda vez que você lê uma oração que ela começa, ó, se ela fizesse assim, ó, era, vou colocar aqui, ó, era importante que você, tá? Tarará, tarará. Então, aqui, ó, essa primeira aqui, essa primeira oração, ela é a oração principal, o verbo começando. Ah, então ela vai ser, vou colocar aqui na frente. O, S, S, substantiva, subjetiva, tá? Ela seria subjetiva. Se eu vir fazer o processo inverso, se eu colocar aqui, ó, importante, era, tá? E aqui, escrevesse o quê? Já mudou. Entendeu isso? O era, que é o verbo ser, vem iniciando, esse outro ele vem no meio. Então, nesse caso, você tem uma oração subordinada. Então, essa é a diferença. Predicativa. Entendeu isso? Espero ter entendido. Então, as duas orações que vêm com o verbo de ligação é a subjetiva e a predicativa. A subjetiva vem iniciando e a predicativa vem no meio. Claro isso? Eu espero que sim. Bom, então, quando a gente estiver treinando, fazendo questões, vocês também já vão fazendo a aplicabilidade. Tem uma lista aí que tem algumas questões desse conteúdo, aí vocês vão olhando e colocando em prática. Tá bom? Então, a gente finaliza uma parte aqui das orações subordinadas substantivas, nós vimos duas, são seis, né? Então, a gente vai continuar vendo, mas essas duas é importante que você treine para você ver a diferença, porque o que elas têm em comum é o verbo de ligação, ok? Então, fiquem atentos a isso, a essa questão.